Se você estivesse curtindo com seus amigos no mar, mas acabasse se tornando presa de um grande tubarão branco, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois esse vídeo de Derrotando Filmes iremos acompanhar um grupo de amigos tentando sobreviver e escapar de uma fera marinha sanguinária. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar melhores decisões para derrotar o monstro assassino em Tubarão, Mar de Sangue. Essa jovem irá ver suas férias se transformarem nos dias mais traumatizantes de sua vida. Durante a última noite de sua viagem, o grupo de jovens composto por Millie, Tom e sua namorada Nat, Greg e Tyler estão bebendo, dançando e curtindo ao máximo ao som de Cabeça de Gelo. Até que em uma hora, Nat perde um jogo de gira a garrafa e acaba tendo que ir comprar bebidas para todos. Aí sozinha e longe do grupo, a garota começa a gravar uma mensagem de áudio para sua família. E de repente, um mendigo surge ali pedindo por moedas. Nat lhe entrega algum dinheiro e observa que o cara havia perdido boa parte de suas pernas. O homem nota o espanto da garota e começa a dizer que foi um grande tubarão branco que fez aquilo. Nesse momento, o grupo percebe a demora de Nat e vai atrás dela. Chegando até o local, eles escutam o cara falar sobre o tubarão branco e parecem não acreditar nessa história de pescadora, ou melhor, de pescado. Só que Nat mostra acreditar nessa história, principalmente ao ver o quanto o cara estava lhe avisando para ter cuidado. Porém, o resto do grupo não leva isso a sério e optam por sair dali para continuar curtindo sua última noite. Então eles passam a noite toda festejando e na manhã seguinte, mesmo sem dormir, o grupo acha uma boa ideia ir curtir no mar. Para isso, os gênios resolvem pegar alguns jet skis que estavam na beira da praia, mas como não havia ninguém na cabana que alugava esses veículos, os jovens decidem arrombar o lugar e roubar as chaves. E apesar de ser contra isso, Nat ainda vai acompanhar os amigos, já que seria um passeio rápido. Assim eles partem para alto mar, se distanciando bastante da praia e curtindo a água azul. Nat percebe que estavam indo longe demais e implora para que voltem, mas nenhum deles dá ouvidos à garota e continuam em frente. Só que por algum motivo, esses idiotas acham que seria legal irem em velocidade máxima com os jet skis, em uma linha reta em direção um ao outro. É claro que isso dá errado e acontece um grande acidente, algo que ninguém poderia imaginar, né? Às vezes parece que esses jovens americanos têm alguns parafusos a menos. Greg acaba ficando com sua perna estourada e sangrando em alto mar, e para piorar, um dos jet skis estava meio afundado e com um tanque rompido. Tyler ficou péssimo devido à batida e Millie não sabe nadar. Depois de algum tempo, Tom e Nat conseguem ajudar seus amigos a chegar no jet ski, que agora é o único ponto de apoio no meio do oceano. Então Greg sai da água e todos veem que sua ferida era pior do que pensavam, pois era uma fratura exposta. Rapidamente, Nat faz um torniquete na perna do cara e tenta acalmá-lo, enquanto que os outros checam para ver se o celular tinha sinal, o que obviamente não tinha. Quem dera eles tivessem cobertura da operadora da Mia de Destinos à Deriva. Se você ainda não viu o vídeo, dá uma conferida aqui no card. Como se isso já não fosse o bastante para ferrá-los, a maré sobe na beira da praia, e os objetos pessoais que os jovens tinham deixado perto de onde estavam os jet skis acabam sendo levados para o fundo do mar. Ok, primeiramente eu gostaria de deixar claro que independente da situação, encher a cara e ir dirigir logo em seguida é sem dúvidas arriscar a sua vida e das outras pessoas, seja um veículo marinho ou não. Pior ainda é que só de estarem bêbados e perto da água já seria um problema. Afinal, quanto mais se distanciarem da costa, pior seria para receber ajuda caso um desses idiotas se afogassem, o que não seria muito difícil, ainda mais se tratando de Millie, que nem deveria chegar perto do mar sem um colete salva-vidas, já que ela não sabe nadar. Não é muito complicado perceber isso se tiver 2 neurônios e pensar um pouco. Tirando que caso tudo desse certo e eles voltassem para a praia depois da viagem, provavelmente seriam enquadrados e presos no último dia de curtição. Além disso, o mendigo sendo louco ou não, sempre deve se ouvir essas vozes da razão que aparecem nessas histórias, já que o cara tá sem as 2 pernas para provar seu ponto. Aliás, Nat, que se mostrava ser a mais sóbria, deveria ter ficado alerta e ido atrás de procurar mais sobre a praia e ver se aconteceram ataques de tubarão por ali recentemente. Afinal, isso com certeza seria notícia. E se mesmo assim seus amigos idiotas e desmiolados quisessem ir fazer besteira em alto mar, ela deveria ter um pouco de amor próprio e ficar na costa, pois estava na cara que aquilo daria errado. Já que independentemente de ter sido por eles terem feito besteira ou não, esse grupo nem sequer checou o combustível dos jet skis para saber se existia a chance de eles ficarem presos em alto mar. Por isso, a primeira coisa que eles deveriam ter feito era checar se tudo estava nos conformes. E já que eles entraram no quiosque para roubar os jet skis, não custava nada pegar um walkie-talkie caso precisassem, né? Além disso, a ideia de deixarem as coisas bem à beira da água é péssima, pois eles dificilmente saberiam quanto o mar encheria, ou aconteceria uma onda que levaria os itens pessoais que também poderiam ser roubados. Se eles tivessem um mínimo de inteligência, poderiam ter deixado seus itens dentro do quiosque com algum bilhete, dizendo que era garantia que eles voltariam com os veículos e fariam o pagamento da diária. Dessa forma, pelo menos eles não iriam presos na volta. E como exatamente essas cabeças de vento não perceberam a besteira que estavam fazendo ao pilotarem um em direção ao outro em alta velocidade? Não é possível que ninguém além da Nat percebeu o quão ridículo era essa ideia. Esses caras com certeza merecem o prêmio Darwin do ano. Mas dado que isso já aconteceu, a melhor decisão aqui com certeza foi fazer um torniquete na perna de Greg, e em seguida verificar se o outro jet ski está funcionando, e usá-lo para sair dali imediatamente.
Fora que também seria essencial verificar ambos os compartimentos dos jet skis, para ver se não havia nada de útil para pedir por ajuda, como sinalizadores por exemplo. E caso não houvesse, eles poderiam tentar tirar as peças do veículo que estava afundando para usar de remo com outro veículo. O assento talvez seria um exemplo, fora que existem outras peças grandes de plástico que também poderiam ser úteis caso fossem retiradas. Outra coisa que seria muito importante seria jamais perder a noção de para qual lado a costa fica, e isso poderia ter sido feito facilmente caso eles tivessem prestado atenção no sol, pois era de manhã quando o acidente aconteceu, e o sol parecia estar no horizonte do mar. Mas como eu duvido da inteligência desses seres, eles poderiam usar a bússola do celular para saber onde ficava a costa, e depois usar o sol para se guiar. Mas sem ter noção de nada disso, os jovens decidem que precisam levar Greg urgentemente para o hospital, afinal ele não conseguia suportar muito mais tempo por conta do sangramento. E apesar de Millie não querer ficar por ali por não saber nadar, ela ainda entende. Porém, o plano deles dá errado quando percebem que o jet ski não liga. Os jovens até levantam um banco para ver se conseguiriam arrumar o problema, mas também não dá certo. Por isso, Nat tem a ótima ideia de pegar o celular e deixar o like no vídeo, assim como você deveria fazer. Deixem o like, galera, isso ajuda muito o canal. Mas infelizmente ainda não tem sinal, e ela usa o celular para fazer reflexo e ver se alguém consegue captar a mensagem. Só que pro azar dela, são 7 da manhã, e tem poucas pessoas na praia. Nesse momento, os jovens percebem que estão sendo levados pela água e se afastando da praia. Greg já estava ficando extremamente desidratado, e a tensão no grupo fica pior quando Nat vê o celular de Millie e descobre que ela estava relaxando com o Tom. No meio da discussão, o celular cai no mar e afunda. Tom até consegue mergulhar e pegar o aparelho e voltar, mas o que ele não nota é que havia um grande tubarão branco pelas redondezas. Dessa vez, a moral do grupo fica mais baixa do que nunca. A situação já era péssima, e quase piora ainda mais quando Millie conta que não poderia ser a única, o que obviamente é algo muito bom para se falar nessa situação, hein? Não é como se apenas fosse gerar mais intrigas e separar o grupo. Por sorte, nesse momento, Tyler se recupera um pouco, e menciona que enquanto se afastavam da praia, eles haviam passado por um veleiro que estava em velocidade baixa. E aí, sabendo que não poderiam esperar muito mais, Tyler se oferece para voltar nadando e ver se conseguiria ajuda, e é isso que ele faz. Porém, logo atrás dele aparece um tubarão. O grupo no jet ski se desespera tentando avisá-lo, mas por sorte, ou nem tanto, o tubarão mergulha e desaparece. Um instante depois, o animal ressurge em volta do jet ski. Tom se desespera e acaba derrubando todos na água. Millie e ele conseguem voltar rapidamente para o jet ski, mas Nat tenta ajudar Greg. Nesse momento, o grande tubarão aparece ali e morde a perna de Greg, que começa a ser arrastado pela água. Para piorar, Nat é arrastada junto. Por sorte, ela consegue se soltar e volta à superfície, recebendo ajuda para ficar no jet ski. Assim, as horas vão passando em alto mar, e o sol começa a punir os jovens, que já estavam a ponto de perder a sanidade. Tanto que Millie começa a pensar que Tyler também será comido. E bom, ela não está errada, afinal nesse momento, Tyler se aproxima do barco e começa a gritar por ajuda. Só que antes que possa ser notado, o tubarão aparece e acaba com o cara. Sem terem noção disso, Tom confessa para Nat que já ficou com outras duas mulheres, além de Millie, e ainda tenta jogar a culpa para cima dela, dizendo que se ela não fosse tão covarde, os outros não pisariam nela. E esse aqui, senhoras e senhores, é um belo exemplar de babaca. Para o azar do trio, o sol ficou ainda mais forte, e a desidratação piorou ao nível de Millie querer beber água do mar, o que é uma decisão extremamente estúpida, e combina com alguém que não sabe nadar, e mesmo assim vai ao mar sem um colete salva-vidas. Então o dia passa, e a noite começa a cair. Bom, a ideia de usar o celular para fazer reflexo realmente foi boa, pois deu para ver que o sinal chegava até a praia. Por conta disso, eles não deveriam ter desistido tão rápido e continuado a fazer o reflexo. Afinal, alguma hora poderia ser notado, e não é como se eles tivessem muitas coisas para fazer, não é mesmo? Fora isso, os jovens poderiam ter tomado uma atitude antes, e decidido voltar nadando até a praia, pois naquela hora eles não sabiam que havia perigo na água, e em casos assim de sobrevivência em locais de péssimas condições, e que desgastam o corpo e a mente, a melhor coisa a se fazer seria usar toda a sua energia antes que ela acabasse, o que não demoraria muito devido ao fato de que o grupo havia bebido bastante, estavam bem embaixo do sol e não tinham como repor a água perdida. E claro, se no caminho eles fossem atacados pelo tubarão, existem algumas técnicas que poderiam ser feitas para escapar e se afastar desse gigante dos mares. Mas antes disso, é importante dizer que os tubarões do mundo real não são assassinos igual a esse aqui. Por isso, na grande maioria das vezes, o tubarão só vai chegar perto de você para checar o que é. Mas como ele não tem braços ou pernas, esses animais farão isso com a boca, o que acaba gerando os machucados bem severos. Só que como ele não tem má intenção relacionada a você, você deve ser o primeiro a sair da posição de presa, se virar para ele e tocar com força no focinho do animal, mudando sua direção para longe do seu corpo. Porém, os jovens do grupo não parecem ter a sorte de enfrentar um tubarão comum. Por isso, a melhor coisa que eles poderiam fazer é sem dúvidas ficar em cima do jet ski e procurar entre as peças do veículo algo que possa ser usado como arma. E claro, de preferência uma peça que não faça falta para o funcionamento da máquina. Além disso, eles ainda tinham o celular e poderiam tê-lo usado para tocar uma música no volume mais alto ao mesmo tempo que fazer um sinal de reflexo, ou até mesmo tentar fazer uma luz com a lanterna para chamar ajuda. Aliás, é bem improvável que um tubarão continue sua caçada após conseguir
conseguir finalizar tantas pessoas, afinal, sua fome já teria sido saciada, já que esses animais costumam comer 2 kg de peixe por dia. E um humano seria uma bela refeição, isso levando em conta que ele esteja atacando por esse motivo, o que para o azar desses jovens burros não parece ser o caso, já que esse tubarão não para após se alimentar. E de fato, o pior de tudo está acontecendo, a desidratação está lhes atacando rapidamente. Infelizmente, nesse jet ski parece não haver nada que os ajude a destilar a água, ou fazer um filtro para remover as partes mais sólidas, como também já foi ensinado no vídeo de Destinos à Deriva, junto com vários outros métodos caso você tenha mais itens à sua disposição. Então, além de rezar, o trio deve apenas ficar abraçado e preservar energia e calor, pois a noite em alto mar é bem fria. E uma coisa que não dá para entender muito bem é como exatamente esses jovens não foram resgatados. Se pensarmos bem, não é difícil chegar à conclusão que o desaparecimento dessa galera teria sido percebido, pois é um grupo de jovens turistas que deveriam estar indo embora, mas após terem saído do hotel de manhã, ainda não voltaram e nem compareceram no aeroporto. Isso com certeza daria início a uma investigação policial, e logo notariam que perto de onde estavam, 2 jet skis sumiram e ainda não apareceram, assim como o grupo de amigos. Na mesma hora, a polícia iria alertar a guarda costeira e cobrir aquela parte toda da costa em busca dessas pessoas. Além disso, em situações de sobrevivência, é sempre importante ter a cabeça no lugar e manter a união do grupo. Dito isso, Millie poderia ter esperado um pouco para contar que Tom provavelmente já esteve com outras mulheres, pois isso apenas serviria para atrapalhar a cooperação dele e abaixar a moral da galera. Até porque não é como se algum deles fosse ter algum problema em discutir a relação depois, pois mesmo que terminem, existem muitos peixes no mar, e até mesmo alguns tubarões, como o Tyler e o Greg perceberam bem. Aliás, Tyler teve uma ideia bem idiota. Ele estava perto do barco e poderia apenas continuar nadando, ao invés de perder tempo gritando de longe. Talvez quando chegasse mais perto, fosse bem mais simples de conseguir ajuda, já que o marinheiro parecia ter ouvido algo pouco antes do jovem ser rebaixado da série A. No meio da escuridão acontecem leves agitações da água ao redor do jet ski, mas sem que possam pensar nisso, o trio avista a luz do que parece ser um barco passando a uns 50 metros de distância. Eles tentam chamar a atenção usando a lanterna do celular, mas isso não acaba dando certo, e Tom decide ir nadando até a luz, só que não, já que logo no começo ele dá pra trás, e Nat acaba tendo que ir no lugar dele. O problema é que ao chegar perto da luz, a jovem vê um corpo, e descobre que aquela luz era de um marinheiro que também tinha sido atacado pelo tubarão, e infelizmente ele não tinha um jet ski para ficar em cima. Então, desesperada, ela volta rapidamente para o veículo. No dia seguinte, quando o trio acorda, eles percebem que perto deles estava o corpo do marinheiro, que usava colete de salva-vidas e uns pedaços de madeira também. Por isso, eles se apoiam e pegam os objetos sem que ninguém caia na água. E como Millie não sabia nadar, obviamente ela fica com o colete salva-vidas. Aproveitando que tinham as madeiras, o grupo decide remar em direção à praia. O problema é que o sol não dá nenhum descanso para eles, e o tubarão também não. Então, do nada, o jet ski é atacado, e Tom tem a sua perna mordida por esse predador. Por sorte, Nat consegue enfiar a madeira no monstro e ele sai rapidamente. E aí, sabendo que não podem ficar mais ali, Nat diz que eles deveriam fazer o jet ski funcionar. Então ela e Millie se coordenam para não cair na água, e assim o trio consegue levantar o banco. O problema é que o tubarão não está a fim de deixar que os seus lanchinhos fujam, por isso ele dá as caras e joga o trio do jet ski, derrubando eles na água em uma única investida. E aí, sem perder tempo, ele aparece por baixo e morde Tom. Porém, o cara não é finalizado e consegue ser resgatado por Nat, que o leva de volta ao jet ski. Só que Millie não tem a mesma sorte, e é finalizada brutalmente com uma única mordida do monstro. Com isso, resta apenas Nat, que está razoavelmente bem, e Tom, que está perdendo muito sangue. Mas Nat não está a fim de partir sem lutar, e decide tentar mais uma vez consertar o veículo. Ok, uma coisa precisa ser dita, Tom é um baita de um malanão. O cara não apenas faz um monte de besteira, como também é um grande covarde. Afinal, não é como se eles tivessem muitas escolhas, além de sair logo dali, né? Aliás, ir nadando até a luz foi extremamente perigoso nesse caso aqui. Em outra situação, provavelmente a noite seria o momento mais seguro para nadar, pois os tubarões usam a luz do sol para ver a silhueta de sua presa e se aproximar delas com mais precisão. Além disso, os tubarões não dormem, propriamente dito, eles apenas descansam. Bom, na vida real iria significar isso, pois os tubarões precisam estar constantemente em movimento para descansar, o que faz com que esses animais geralmente fiquem presos em uma corrente d'água que os leva para longe, ou em constante movimento. Mas eu acho que não podemos mais considerar esse tubarão assassino como se fosse um normal, então talvez ele tenha uma visão de raio-x, ou quem sabe possa descansar parado, algo que é impossível na vida real. Só que como Nat já fez isso e conseguiu alguns itens bons, podemos dizer que valeu o risco, e de fato o ato de decidirem remar até a costa é uma boa ideia, pois apesar de gastar bastante energia, os jovens não tinham muitas opções no momento. Porém, também vale dizer que conforme eles se aproximam da costa, vale a pena checar o sinal de celular, e ver se não conseguir alguns pontinhos para ligar para o resgate. Fora isso, podemos dizer que Nat e Millie perderam uma chance de ouro no momento do ataque, afinal elas estavam bem de frente para os olhos do tubarão, e se ele fosse golpeado em ambos os olhos, isso seria sem sombra de dúvidas no mínimo algo extremamente punitivo. Fora que se elas se arriscassem um pouco, também poderia ser possível dar um golpe nas brânquias da fera, o que acarretaria em algo bem prejudicial, dado que é por ali
ali que esses animais respiram. O problema mesmo é que essa besta dos mares aqui parece ser um tipo único de fera. Afinal, em uma cabeçada ele conseguiu jogar ao alto mais de 400 quilos, e a partir do momento em que entraram no terreno desse carinha, o jogo com certeza ficou desonesto. Mas fazer o que, né? Dessa vez ela consegue quebrar a caixa de proteção e chegar até o motor. Só que infelizmente havia um rompimento em uma das mangueiras, e Net acaba tendo que se jogar ao mar para ir até o colete que estava flutuando ali perto. Ela consegue chegar até o equipamento e pegar algo nos bolsos, e assim que ela começa a voltar para o veículo, o tubarão tenta atacá-la, mas a garota é casca grossa e consegue espantá-lo ao enfiar um pedaço de ferro no focinho dele. Em seguida ela volta ao jet ski e usa a peça que pegou no colete para criar uma conexão entre as duas partes da mangueira do motor. Então ela dá um jeito de ajeitar Tom no banco e consegue ligar o veículo para sair dali. Infelizmente, assim que eles estavam se aproximando da costa, o super tubarão começa uma perseguição frenética, e para piorar ainda mais, o monstro dá uma baita mordida no jet ski e arranca um pedaço, fazendo com que a água comece a entrar. Tom percebe que eles não conseguiriam chegar até a praia por conta do peso, e decide ter a sua redenção. Então ele diz que ama a garota e se joga na água, diminuindo o peso e atraindo o tubarão. Net vê o cara sendo brutalmente finalizado e fica bem afetada por isso, mas consegue manter a cabeça no lugar e se manda para a praia. Porém a costa estava lotada de pedras que impedia a passagem do veículo. Por isso acontece uma colisão e Net é jogada ao mar. O tubarão não perde tempo e vai atrás dela em alta velocidade. Por sorte, a jovem chega em uma parte mais rasa e as pedras impedem a passagem do animal. Assim, aos trancos e barrancos, toda ferida e sozinha, Net tem sucesso em pisar em terra firme. Porém fica claro que esse pesadelo irá acompanhá-la para sempre. Ok, apesar de tudo, podemos dizer que Net com certeza é bem capaz. A maioria das pessoas provavelmente teria perdido a cabeça e a vontade de se passasse por tudo isso. Porém, também é necessário dizer que esses jovens são totalmente sem noção e poderiam ter evitado esse fim terrível caso não agissem que nem babacas, e o álcool não é uma desculpa para isso. Mas enfim, provavelmente a única chance que Net e Tom tinham de sair vivos nesse final seria impedir que o tubarão os perseguisse ou mordesse o jet ski. E apesar de ser uma maneira bem macabra e necessária de sangue frio para fazer, existia sim um jeito de conseguir isso. Como eu disse, é algo que requer estômago e vontade de sobreviver. Mas Net poderia ter segurado e mantido o corpo de Millie para usá-la como isca na hora da fuga. Afinal, o tubarão não vai saber diferenciar uma pessoa sem vida de uma pessoa com vida. Então eles deveriam ter levado o corpo com eles ao lado do jet ski. Caso avistassem o tubarão, era só soltar o corpo. Isso é difícil, mas provavelmente ganharia o tempo necessário para que ambos chegassem na praia, ou pelo menos naquele Recife. Além disso, os jovens poderiam ter usado mais força, quebrado a caixa de proteção do motor, e verificado mais cedo qual era o problema com a máquina. Assim, eles teriam tido a chance de ir até o outro jet ski que ainda não havia afundado, e tirado essa peça de lá, o que provavelmente seria muito mais fácil, e pouparia todo esse sofrimento, já que eles podiam ir até aquele veleiro e deixar o cara ferido lá, e depois voltar para pegar o restante da galera. E por último, mas não menos importante, Net não deveria ter ficado olhando Tom ser devorado pelo tubarão. Isso com certeza seria difícil, mas no momento em que ele se jogou para ganhar tempo, ela já deveria ter acelerado e ido com tudo em direção à praia. Isso por si só já evitaria um baita susto nessa reta final. Fala galera, esse foi como derrotar Tubarão, Mar de Sangue. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você se tornasse um alvo de um culto maligno, o que você faria? Quer saber como sobreviver caso fique preso em uma cidade dominada por cultistas? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de se inscrever no canal para curtir as férias de forma segura, e não ignorar avisos de velhos experientes.